Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou a segunda diretora científica da Liago. Como meu colega Alisson já falou, a gente vai falar nessa aula sobre exames, né, realizados durante o pré-natal. Ele já iniciou a primeira parte, agora eu vou dar continuidade à segunda parte. E é isso. A gente vai começar falando sobre o teste rápido de sífilis e VDRL. A gente sabe, né, que existe duas formas de sífilis, que é a sífilis congênita e a sífilis adquirida, que é por via sexual. Mas a gente vai focar na sífilis congênita nessa aula, né, porque é aquela que é transmitida da mãe para o feto via transplacentária. E para o diagnóstico da sífilis, a gente tem dois tipos de testes, que é o teste treponêmico e o teste não treponêmico. O teste treponêmico é o teste rápido e ele detecta anticorpos específicos contra a bactéria causadora da sífilis. Já o teste não treponêmico, ele detecta anticorpos anticardiolipina, que a gente já estudou em agressão indefesa e a gente sabe dessa informação. E o teste não treponêmico é muito importante, por quê? Porque é ele que vai confirmar o diagnóstico da sífilis. Então, a gente precisa ter isso em mente, a importância dele é justamente porque ele vai confirmar, né, o diagnóstico e ele vai, se a gestante for positiva, ele vai dar a titulação, né, dessa gestante e vai permitir todo o acompanhamento dela, né, do tratamento. Então, durante o tratamento, a gente vai solicitar várias vezes o teste VDRL, justamente porque ele fornece essa titulação e porque ele confirma o diagnóstico da sífilis. Então, a importância dele é basicamente essa. O tratamento da sífilis deve ser iniciado rapidamente. Então, o que isso quer dizer? Se a gente fizer um teste rápido e ele der positivo, a gente tem que iniciar o tratamento da sífilis imediatamente. Mesmo a gente tendo passado o teste não treponêmico, tendo passado o VDRL, a gente, com o resultado positivo de um teste rápido, a gente começa a tratar essa gestante. E, por conta disso, é necessário realizar o teste VDRL, né? Essa informação também é muito importante. Na primeira consulta, ou no primeiro trimestre de gestação, e outro no início do terceiro trimestre. Então, essa periodicidade do exame VDRL é muito importante, porque se a gente diagnostica uma gestante no início do terceiro trimestre, a gente consegue começar a tratar ela e consegue começar a tratar o bebê intraútero ainda. Então, é muito importante a gente solicitar no primeiro trimestre, na primeira consulta, o VDRL e também no início do terceiro trimestre solicitar novamente. É importante a inclusão do parceiro no pré-natal. Por que é importante? Porque a gente pode começar a tratar a gestante bonitinho, certinho, fazer tudo conforme o tratamento, conforme os antibióticos, e esse parceiro reinfectar essa gestante. Então, é importante incluir ele, é importante também saber se ele é positivo para sífilis, justamente para evitar essa reinfecção. E as manifestações da sífilis no bebê pode ocorrer por meio de abortamento, natimorto, morte perinatal e sequelas também podem ocorrer, como cegueira, surdez, retardo mental e deformidades físicas. Aqui do lado a gente tem essa tabela, que também vai estar presente em outros slides, que ela basicamente vai fornecer para a gente instruções diante do resultado de um teste treponímico e de um teste não treponímico. Então, é importante vocês darem uma lida nela. Se eu for destrinchar agora, vai ficar muito longa a aula, então vocês podem ler, que é super tranquila de entender essa tabelinha. E é isso, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre o teste rápido para HIV, né? Então, o vírus do HIV ele é transmitido de 3 formas, né? Da mãe para o feto, da mãe para o bebê, que é por via transplacentária, né, no momento do parto também e durante a amamentação. Então, a gente tem essas 3 formas de transmissão do vírus. O diagnóstico se dá por meio de testes rápidos e testes sorológicos, que são os exames laboratoriais.
O teste rápido a gente já conhece, né? Que é esse que está aqui na imagem. Esse aqui. E é necessário realizar os testes na primeira consulta ou no primeiro trimestre e outro no início do terceiro trimestre, assim como a gente falou no da sífilis. Então, essa periodicidade também acontece no teste para HIV. Se há o diagnóstico positivo, deve-se orientar a gestante sobre a importância de usar antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical e de evitar a amamentação, justamente porque são meios, né, de transmissão do vírus HIV. E há um conceito muito importante que é sobre janela imunológica. O que é isso? O que é janela imunológica? É basicamente o período que se dá entre a gestante contrai o HIV, passa um tempo e ocorre a produção dos anticorpos contra o HIV. Então, esse período, né, entre esses dois momentos, é a janela imunológica. E aí, o que acontece? Se a gestante fizer um teste nesse período, entre esses dois momentos, esse teste pode dar negativo. Mas a gestante já tem o HIV, contraiu o HIV, se infectou e o teste deu negativo. Então, é importante, se a gente suspeitar, né, que essa gestante realmente tem HIV, repetir o exame 30 dias depois desse teste que a gente viu que deu negativo. A gente pede para repetir 30 dias depois, para poder realmente, né, a gente confirmar ou descartar o HIV. Mas é muito importante ter em mente esse conceito de janela imunológica, né, porque a gestante pode ser positiva, pode ter o HIV, e aí não dá no teste o resultado positivo. Então, é importante vocês saberem o que é janela imunológica, certo? E as consequências disso. Toxoplasmose. A gente sabe que a toxoplasmose é uma zoonose e é uma doença muito perigosa entre as gestantes, né? Muita gente fala sobre ela. A gestante, mesmo assintomática, pode transmitir verticalmente a doença. Então, o que acontece? A gestante, mesmo sem sintomas, pode transmitir para o seu filho a doença. E aí é que ocorre o perigo, né? Porque se, por exemplo, a gente não solicitar para essa gestante um teste no início do pré-natal e essa gestante ter a toxoplasmose, ela pode transmitir para o seu filho e ter inúmeras consequências. Então, vamos lá. A taxa de transmissão é maior no terceiro trimestre, mas a gravidade é maior nas infecções adquiridas no começo da gestação. E aí, o que acontece? É meio contraditório, né? Porque a taxa de transmissão é maior no terceiro trimestre, mas se uma gestante transmitir no início da gestação a toxoplasmose para o seu filho, ela já vai ter uma gravidade maior para o feto. Então, os exames sorológicos são solicitados desde o início do pré-natal. Então, como eu falei, né, anteriormente, é muito importante a gente solicitar para essa gestante o teste para toxoplasmose desde o início do pré-natal, desde o início do primeiro trimestre, justamente para a gente tentar impedir, né, complicações maiores para esse feto. O exame é feito pela detecção laboratorial dos anticorpos IgG e IgM. Como a gente já sabe, os anticorpos IgG são aqueles produzidos numa infecção mais crônica, numa doença crônica, numa doença que já tem mais tempo, né, de curso. Ele aparece justamente nesse momento, né, de doenças mais longas que já tem um período maior. Já o IgM, ele é marcador de doença aguda, ou seja, se ele aparece no exame, se ele é positivo, né, quer dizer o quê? Que essa gestante está na fase aguda da doença, que ela é mais recente. Então, as complicações para o bebê se dá por restrição do crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade, lesões oculares e microcefalia. Aqui também tem a tabelinha de novo, com instruções. Vamos lá. Teste rápido para hepatite B. Esse aqui é o mais curtinho, né, que a gente vai ter.
A sorologia, né, do teste da hepatite B deve ser realizada durante o primeiro trimestre de gestação, que é justamente o teste laboratorial, o exame laboratorial. Esse aqui é o teste rápido, que a gente já conhece. E os bebês que contraem hepatite, né, têm a chance superior a 90% de desenvolver a fase crônica da doença. Ou seja, é muito perigoso, porque um bebê com hepatite, ele pode ter uma doença crônica. Então tá aí a importância de realizar esses testes no bebê ou na gestante, para poder a gente prevenir, né, essa hepatite no feto. Por conta disso, os bebês, né, devem receber a imunoprofilaxia, que é a primeira dose da vacina contra a hepatite B, e imunoglobulina anti-hepatite B, se possível nas primeiras 12 horas após o nascimento. Então, o bebê, né, que contrai hepatite, é importante acontecer essa imunoprofilaxia. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre urina tipo 1 e urocultura. Esses exames são muito importantes e cruciais na gestação, e por conta disso devem ser realizados também no primeiro trimestre e terceiro da gestação. E a urina tipo 1, também conhecida como sumário de urina, analisa aspectos como cor, densidade, aspecto, presença de leucócitos, bactérias, sangue, glicose, urobilinogênio, bilirrubina, nitrito e sedimentos urinários. Já a urocultura é o teste padrão ouro. A gente já estudou isso também, o que é teste padrão ouro. A gente sabe que é aquele exame no qual ele vai ser crucial para o diagnóstico de uma doença. E nesse caso da infecção urinária, ele é muito importante porque a bactéria vai crescer no meio de cultura e aí ele vai ser capaz de diagnosticar, né, se a gestante realmente tem uma infecção urinária. E por conta disso, ele é um exame padrão ouro. Aqui a gente tem que essa urocultura é positiva quando apresentar valor de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml de urina e valores entre 100 a 10.000 unidades formadoras de colônia podem significar uma infecção de urina positiva em pessoas sintomáticas. Aqui é a título de conhecimento, isso aqui que eu falei, para a gente saber, né, justamente quando é que vai ser positivo essa urocultura. As complicações, né, para um bebê, no caso de uma infecção urinária, se dá por restrição do crescimento uterino, baixo peso do recém-nascido ao nascimento, paralisia cerebral, trabalho de parto prematuro e óbito perinatal. Então, essas são as consequências. E aqui a gente finaliza a nossa aula, gente. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula que eu e a Alisson fizemos. Que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Aqui tem as referências que a gente utilizou para fazer essa aula, né, que foi disponibilizado para vocês também. Espero que vocês estudem por ela e que dê tudo certo. Desejo uma ótima prova para todos e a gente se vê na LIAG. Um beijão!